Ora, e hoje olhamos então para um mercado, tal como ontem, um pouco mais calmo, com menos volatilidade, portanto, mais lento. Aliás, prova disso é mesmo aquilo que aconteceu hoje durante a manhã no DAX. Nós hoje estivemos a ver no seminário das 8 da manhã um DAX muito, muito parado, portanto, completamente ali lateral. Esteve, creio eu, num range de qualquer coisa como 30 pontos ou 40 pontos. Abriu, caiu um bocadinho, subiu, caiu, subiu. Andava sempre naqueles ranges completamente laterais, que acabou por não nos trazer aqui qualquer tipo de volatilidade. Ora, isso levou então que víssemos, por exemplo, o VIX a ser um dos ativos que por causa disso mais caiu. Mas realmente aqui um dia muito, muito calmo nos mercados. Portanto, aliás, os grandes movimentos que tivemos foram essencialmente por causa dos gaps nos índices, nada mais do que isso. E logo isso diz tudo. Portanto, quando os maiores movimentos são quando o mercado está fechado, logo isso dá-nos claramente a ideia de que foi um mercado muito lento, muito parado e que dificulta bastante o, o, o perfil de negociação. Ora, em relação então aqui ao calendário económico, antes disso, só olhar aqui então para aquilo que foi a performance relativa dos ativos, dos vários ativos hoje. Como vos dizia há pouco, então o VIX a perder 3%, portanto, a ser o ativo que mais caiu, precisamente por causa desta redução da volatilidade com que neste momento estamos no mercado. Do lado contrário, vimos o crude a ser o ativo que mais força ganhou. Portanto, de manhã tínhamos visto uma grande aceleração do preço do crude. Acabámos por ver uma recuperação ainda mais agressiva depois durante a parte da tarde. Muito forte o crude. Nós já vamos ver daqui a pouco este ativo. Mas de resto, reparem, como vos dizia, portanto, os índices apenas aparecerem que estão aqui extremamente positivos, muito por causa de aquilo que aconteceu ontem durante a noite e, portanto, com os mercados fechados a vermos estas subidas a vincarem-se mais. E reparem como os índices americanos foram mesmo os que mais subiram. Nasdaq a subir 1,95% nas últimas 24 horas. Russell 1,72%, Dow Jones 1,44% e S&P 500 1,35%. Nikkei 1,23% e DAX 1% e Eurostock 0,6%. Portanto, claramente aqui os americanos, mais uma vez, a sobreporem-se aos índices europeus e ainda assim num mercado extremamente barato. Em relação ao calendário económico, hoje o único indicador aqui de maior relevância era o PPI, Producer Price Index, a ser publicado então à 1h30 da tarde, a sair acima do esperado. Aliás, esperava-se que este valor saísse abaixo do esperado, que é isso dos 0,2 para os 0,1, ele acabou por sair nos 0,3 e aqui sim acabámos por ver alguma volatilidade maior por parte do euro, aliás, do euro-dólar. Foi precisamente aqui nesta altura, portanto, à 1h30 vimos aqui uma subida do euro-dólar de 40 pips, mas depois reparem, a voltar tudo para baixo, depois a ir tudo para cima outra vez. Ou seja, não há uma grande tendência. E este gráfico diário prova precisamente isso. Reparem o gráfico diário do euro-dólar, completamente aqui lateral. Claro que está interessante para se comprar no suporte, vender na resistência, voltar a comprar no suporte, vender na resistência. Nessa perspectiva, dá naturalmente para estarmos a negociar e estarmos aqui ativos no mercado, mas para encontrar uma tendência aqui mais definida, nesta altura está mais complicado. Aliás, está assim praticamente em todos os outros índices. Todos os outros índices. Aliás, desculpem, em todos os outros pares cambiais. Já agora, só olhar também aqui para aquilo que foi o mapa do SP 500 hoje. Portanto, como podem ver, muito verde o mercado, apenas aqui com algumas pequenas exceções. Foram elas, portanto, neste caso, curiosamente, dentro das telecoms, vimos alguns ativos a caírem bastante. Foi, por exemplo, o Crown Castle International Corp. Isto é basicamente um fundo de investimento que investe em imobiliário, mas neste caso são em redes de telecomunicações, em torres de 4G, tal como o American Tower Corporation.
Portanto, como podem ver, foram as que caíram mais, a cair aqui 4%. Nas telecom, eu creio que também tenha havido aqui quedas bastante grandes. Onde é que elas estão? Temos... deveriam estar vermelhas, na realidade. Olha, aqui também é Equinix, portanto, tudo o que são ativos relacionados com as telecoms a terem caído bastante. Telecoms aqui positivas. E isto deve-se essencialmente à notícia que saiu sobre a questão do merger entre, eu creio que tenha sido entre a Sprint e, digo-vos já, que eu tinha aqui anotado, portanto, foi entre a Sprint, aqui duas telecoms que especulava-se que houvesse, é entre a Sprint e a T-Mobile. Portanto, a Sprint e a T-Mobile, portanto, todas as ações, neste caso, das telecom acabaram por valorizar bastante. Aliás, curiosamente até vimos a Frontier a ser das que mais valorizou. E, curiosamente, no sentido contrário, vimos os fundos de investimento que investem nestas redes de telecomunicações a cair. Isto essencialmente deve-se pelo facto de haver uma redução de custos por parte desta fusão entre estas duas empresas e, portanto, que acaba por prejudicar bastante por ter, pelo menos, prejudicado numa primeira instância, tanto a American Tower Corporation como a Crown Castle. Curiosamente, posso-vos dizer que esta American Tower Corporation é provavelmente uma das próximas também sugestões nas ações do mês. É uma que eu já tenho também andado aqui de olho nela e com esta queda a tornar-se ainda mais interessante. Vamos ver como é que reage nos próximos dias, mas provavelmente irei falar dela no final deste mês, no Seminário de Ações. Ora bem, olhando então aqui para o mercado, começamos por olhar para o mercado cambial, começando a olhar para Euro-USD. Portanto, como vos digo, aqui anunciámos uma lateralização bastante grande. Neste momento não dá rigorosamente para fazer nada em Euro-Dólar, uma vez que estamos... Isto olhando, obviamente, para o médio prazo, porque estamos... para o curto prazo, aliás, porque estamos dentro deste range, estamos exatamente no ponto médio do range. Se olharmos para o gráfico mensal, nós neste momento estamos a negociar muito próximos da tal grande zona de resistência, onde o euro-dólar, na minha opinião, estará já completamente sobrecomprado. E, portanto, aqui seria normal começarmos a ver, e até pelas falhas que pode já haver aqui nas divergências entre estes máximos, eu creio que haverá espaço para poder eventualmente haver mais um máximo. Lá está, seria vermos o euro-dólar a voltar outra vez, por exemplo, aqui a fazer ainda mais uma subida de 200 pips, por exemplo, mas depois parece-me que no longo prazo, e este gráfico diz tudo, portanto, o facto de estarmos a manter já desde 2007 esta resistência descendente aqui inquebrada, posto isso, acredito que iremos ver aqui uma continuação baixista a poder surgir. E veremos o que é que irá acontecer. De qualquer das formas, para o curto prazo, nós no euro-dólar temos de estar atentos, portanto, à resistência da zona dos 1,25 e o suporte da zona dos 1,22. Euro-Yen também a subir bastante, portanto, os euros a valorizarem de uma forma bastante agressiva, essencialmente. Reparem que esta subida do euro-dólar hoje não se deveu tanto à desvalorização pelo menos hoje não se deveu tanto à desvalorização do dólar, mas sim também muito ajudado pela valorização do euro. E se vocês virem aqui todos os pares do euro, acabamos, à exceção aqui do AUD, acabamos por ver o euro a ter mesmo assim ganho aqui alguma força. Vemos aqui a Libra-Dólar mais uma vez na sua grande zona de resistência outra vez. Tal como no Euro-Dólar estamos numa zona de potencial inflexão. Portanto, parece-me também no longo prazo poderemos ver também aqui uma queda a poder surgir neste ativo se nos mantivermos a negociar abaixo desta zona de resistência. Dólar franco completamente parado. Aqui essencialmente nos cambiais, pelo menos nesta altura, e infelizmente que isto acontece, os únicos pares que me parecem estar mais interessantes é o euro-dólar
e as commodity currencies. Portanto, o NZD-USD, que também tem estado aqui a subir bastante e está já muito próximo da sua grande zona de resistência. É o AUD-USD, que nós na semana passada já tínhamos falado aqui também da possibilidade de compra neste valor. E é o dólar CAD, que eu tinha tirado daqui sem querer, mas era o dólar CAD também. Nós na altura tínhamos falado para curtos na semana passada. Entretanto, fiquei assim, aqui sem análise técnica deste ativo, mas basicamente a ideia era shortar porque ele de toda esta queda tinha corrigido exatamente aos 61.8, estava agora a tentar dar uma continuação baixista e ele ao ter quebrado os 38.2 poderia muito facilmente ter parado até aos 23.6. E depois não nos podemos esquecer que temos o crudo neste momento a valorizar bastante, o que dá força à moeda canadiana. Portanto, o CAD acaba por valorizar bastante. E, portanto, vemos neste caso dólar CAD a cair, AUD a subir, NZD também a subir para chegar perto de uma zona de resistência. Portanto, estes são os 4 principais pares cambiais que eu acredito sejam mais interessantes nesta altura. Portanto, euro-dólar, NZD-dólar, dólar CAD e AUD-USD. Em relação a índices, nós, na semana passada, tínhamos visto também a possibilidade de estarmos a formar aqui um possível heads and shoulders no DAX, portanto, um padrão de inversão em que temos aqui o ombro, a cabeça e um possível outro ombro a ser feito. A evolução dos índices parece-me estar mais dependente daquilo que pode acontecer aos índices americanos, por isso é que é importante olharmos para os índices americanos, perceber o que é que está a acontecer. Aliás, reparem como eu vou colocar aqui a média móvel 200, que entretanto ela desapareceu. Ora, moving average. Média móvel 200, reparem como conseguimos manter-nos já durante muito, muito tempo a negociar acima desta média móvel 200, o que, na minha opinião, é o que eu já vos tinha referido, que é o que está a aguentar de termos aqui uma correção até aos 38.2, que é muito, muito necessária esta correção, na minha opinião. Se nos mantivermos acima deste valor, claro que é bom principalmente para quem tem ações, não é? Porque não vê as suas carteiras no curto prazo a ter aqui uma desvalorização ligeiramente maior. Claro que depois vamos sempre subir, mas acaba por ter aqui uma desvalorização ligeiramente menor. Mas isto é como quando, por exemplo, temos um penso e queremos tirar o penso. Se tiramos devagarinho, dói mais. Se tirarmos rápido, já está, tira-se logo de uma vez e passou. E por isso é que eu creio que o interessante aqui, o importante, era termos um movimento impulsivo que nos levasse logo aqui até esta zona perto dos 2.500 pontos, porque aí já sabíamos que já tínhamos ultrapassado a necessidade de uma correção saudável no SP500. Porque depois sim, aí podermos então calmamente outra vez subir e manter o bull market que temos tido já há vários anos. Enquanto nos mantivermos a negociar desta forma, vamos estar sempre na expectativa, vamos estar sempre nesta lateralização, não conseguimos perceber nem sequer se é para cima, nem sequer se é para baixo. Por isso é que é importante termos aqui uma correção forte para percebermos, ok, estamos muito próximos do fundo, este é muito possivelmente um fundo, e com isso vamos ver mais dinheiro a entrar no mercado e, portanto, a trazer-nos uma natural subida outra vez no mercado. Por isso é que esta é a pior situação que neste momento podemos ter nos índices. Olhem como o SP500 ainda não quebrou nem esta zona de resistência, nem esta zona de suporte, que é obviamente aqui a média móvel 200, que é o que tem aguentado já há muito tempo o SP500. Reparem, desde que começámos em 2016 com este bull market, aliás, no final de 2015, se bem que aqui ainda não aparece no final de 2015, tivemos aqui uma queda, mas nós no verão de 2015 tivemos o verão quente por causa da desaceleração do crescimento na China. Com isso tivemos aqui muitos movimentos impulsivos, tivemos o SP500 mesmo na zona dos 1.800 pontos. Desde que entramos neste bull market, reparem como ele rejeita aqui uma vez a média móvel 200, rejeita outra vez, e depois foi sempre a subir até uma vinda novamente em fevereiro a essa média móvel e agora esta negociação acima desta média móvel. Por isso é que eu acredito que era muito necessário vermos estes 38.2. Isto iria trazer uma
uma nova lufada de ar fresco ao mercado. Iríamos ver preços excepcionais em certas ações de qualidade, e é isso é que depois levaria os mercados a subir. E quando digo, obviamente, SP500, digo todos os outros. Digo o Nasdaq, também está aqui a aguentar acima deste 38.2, que seria muito, muito bom termos aqui uma correção até aos 38.2% de Fibonacci ou até aos 50%, preferência até estes 50% de Fibonacci, que é a zona dos 5.500 pontos. Seria muito, muito saudável. Até porque estamos a negociar com pairs muito altos no Nasdaq, pairs altíssimos, o que obviamente dá a sensação sempre que os mercados estão extremamente sobrecomprados, portanto, estão demasiado valorizados, o que depois acaba por sempre travar as pessoas de entrarem no mercado. Claro que ninguém quer entrar numa Amazon nesta altura com a Amazon com um pair a 300. Ninguém quer entrar, por exemplo, numa Microsoft com um pair nos $70. Nos 70. Portanto, é muito difícil nesta altura conseguirmos ver a continuação deste bull market sem que haja uma necessidade de uma correção e de uma lufada de ar fresco para o mercado. Dow Jones, a mesma coisa, portanto aqui a aguentar nos 38.2, vamos ver também se conseguimos ter aqui uma correção. E depois o Russell 2000, também nessa circunstância, reparem, muito difícil aqui corrigi-lo, por acaso está aqui a negociar sobre este suporte ascendente. O ideal seria vermos aqui uma correção outra vez do Russell até aos 1346, era perfeito. Mas realmente está muito difícil, porque o mercado, mesmo assim, mesmo com esta ideia de que está frágil por causa da situação que está a acontecer com a China na trade war, por muito frágil que pareça que o mercado está, na realidade ele tem muita resiliência neste momento em corrigir. Acaba por sempre conseguir encontrar muita dificuldade em cair. Isto significa que há compradores no mercado e, portanto, enquanto esses compradores se mantiverem, não largarem estas zonas, vamos ver os índices assim a manterem-se, o que é sempre muito, muito chato. E depois faz com que, então, os europeus também se mantenham nesta imprevisibilidade. Portanto, o DAX, para já, está aqui a tentar formar um outro ombro. Eu, sinceramente, acredito, e até porque acredito, que, como vos tenho dito, que os índices americanos estão direcionados para poder terem uma correção maior. E Deus queira que sim, Deus queira que isso aconteça. E, portanto, isso levar-nos-ia a ter também os índices europeus a caírem. E aí poderíamos estar a ver formado, provavelmente, aqui uma correção no DAX e, portanto, um head and shoulders possivelmente a ser formado. No FRA 40, também reparem, sem tendência nenhuma, nós já estamos desde o início do ano nesta situação, fazemos o máximo, corrigimos, outro máximo, corrigimos, já não estamos numa tendência de subida. Aliás, os europeus nunca tiveram, isto já é histórico, nunca tiveram subidas tão claras e tão delineadas como os americanos, mas ainda assim acabamos por ver uma negociação muito, 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 muito parada. Em relação ao Eurostoxx também, portanto, difícil a negociação para já em Eurostoxx. Aliás, vocês basta olharem aqui para o gráfico mensal, agora tenho pouco histórico, mas se olharem para o gráfico mensal percebem perfeitamente isso. Duplo topo a ser feito, ainda nem sequer, aliás, nós neste índice ainda nem sequer conseguimos quebrar os máximos que foram feitos após antes de 2008, antes da grande queda de 2008, ainda nem sequer conseguimos fazer. Portanto, é isto que prova realmente que a diferença de qualidade entre os índices europeus e os índices americanos, seja, eu já estou farto de dizer, aliás, tive a oportunidade também de o dizer no seminário presencial deste sábado. Espero que tenham gostado. Já agora, se está aqui alguém que esteve nesse evento, espero que tenha sido o vosso agrado. Tive também a oportunidade de focar um bocadinho aqui nas ações. Espero que tenham gostado. Também vamos estar, já agora passo a publicitar, vamos estar no dia 21 de abril no Porto. Portanto, quem seja da zona norte e queira participar, inscreva-se também. Foi muito interessante. Nós em Lisboa conseguimos ter mais de 200 pessoas no seminário, portanto, foi realmente bastante interessante. Portanto, se quiserem participar, inscrevam-se, ainda vão ao tempo. Portanto, já é só no dia 21, ainda falta bastante tempo, é só deste sábado a 8, portanto, aproveita. Olha, olhando então aqui para o índice russo, eu vou-vos ser sinceros, eu já vos tinha sugerido aqui as entradas curtas no final da semana passada, por causa essencialmente do fator técnico em que o índice estava.
não tanto pelas razões macro deste índice. A verdade é que ele está a cair bastante. E o que é curioso é que ele está a cair numa altura em que o crudo está a disparar. Isto não é muito normal acontecer. Aliás, eu creio que seja das primeiras vezes que eu estou a ver o índice russo a cair com esta volatilidade toda, com esta tendência e impulsividade toda. E ao mesmo tempo vemos também uma grande impulsividade, mas inversa, mas contrária, portanto, subida no crudo. Sei que esta queda se deve essencialmente, porque, por exemplo, tinha reparado hoje que a Gazprom, aliás ontem, a Gazprom tinha fechado a perder 8%. Hoje, deixa-me ver que eu também, é uma empresa que eu tenho aqui na minha shortlist, a Gazprom, deixa-me ver aqui, a Gazprom, por acaso hoje fechou positivo, a Gazprom. Pelo menos o ADR, ou seja, é a Gazprom que negocia nos Estados Unidos. Mas a ter caído bastante. Aliás, o gráfico destes últimos 5 dias mostra-nos uma queda bastante agressiva, aqui de mais de 10%. Portanto, isso pode também ter sido uma das razões a levar esta queda do índice russo. Portanto, algumas empresas deste setor energético a poder terem caído. Como vos digo, não tenho a certeza ao certo daquilo que possa ser a razão fundamental para esta queda. Aquilo que é provável, e reparem aqui o gráfico do crudo. Eu confesso que também não tive tempo de abordar muito esta questão do índice russo, mas o facto do crudo ter tido este disparo pode eventualmente ter colocado sob pressão provavelmente as margens destas empresas, e praticamente todo o índice russo pertence ao setor da energia. Portanto, há empresas que refinam, ou que extraem, ou que trabalham, ou que exportam produtos energéticos, seja o petróleo, seja o gás natural. E portanto, tudo isto pode ter, toda esta impulsividade do crudo pode ter afetado também o apetite pelo risco destas empresas russas, e portanto com isso termos visto então este movimento impulsivo a surgir. De qualquer das formas, era exatamente aquilo que nós tínhamos já em termos técnicos sugerido na análise diária da semana passada, portanto a entrada curta no índice russo. Eu creio que tenha sido mais ou menos até esta zona, onde ele já veio, portanto aos 1085. E portanto neste momento então a conseguirmos ter atingido esse take profit. Outros índices, olhando aqui para os índices asiáticos, há um índice aqui muito interessante que é o KOSPI. Portanto, nós já temos vindo aqui a observar o KOSPI. O KOSPI está a formar um Heads and Shoulders muito interessante. Já tinha surgido as entradas longas nesta altura, aqui as entradas curtas, portanto, onde estamos já a tentar dar a continuação baixista. Estas últimas semanas acabámos por não ver aqui muita volatilidade neste ativo, mas vemos aqui uma grande possibilidade de ver uma correção a ser formada, e principalmente se virmos os índices a manterem toda esta pressão baixista, acredito que poderemos ver este índice a confirmar este Head and Shoulders onde neste momento está, e a poder cair aqui com mais força. Índice japonês a disparar, embora nada de especial aqui a acontecer. Hong Kong também. Índice chinês também. Portanto, foi basicamente estas subidas dos asiáticos durante esta noite que levaram a que os europeus abrissem de uma forma muito, muito positiva, com gaps altíssimos. Mas de resto nada de especial a acontecer aqui nestes ativos. Olhando então para as matérias-primas, começando como habitual pelo ouro. Portanto, o ouro também, tal como o euro-dólar, continua aqui a negociar neste grande range. Muito próximo da resistência que une já os máximos desde 2013. Portanto, ele já desde esta altura está a limitar bastante esta zona de máximos. Claro que é sempre um excelente ponto para podermos shortar isto, do ponto de vista especulativo, naturalmente, onde podemos ver aqui provavelmente uma inversão. Óbvio que o ideal é comprar no suporte, vender na resistência, e portanto, uma vez que estamos neste range e não temos qualquer tendência neste ativo, o ideal é isso. E tal como o euro, nós neste momento estamos exatamente a meio
do range e, portanto, acaba por ser mais difícil nesta altura tomar a iniciativa de entrada. Olhando então aqui para a prata. Portanto, prata, nem vale a pena olhar, reparem como ele completamente aqui travado. É um ativo completamente sem volatilidade nenhuma. Reparem, é verdade, estamos aqui presos mais ou menos nesta zona de resistência. Se calhar se ele voltar até aqui à zona dos 16, 15, 16, 20, pode ser interessante uma entrada longa. Mas é um ativo muito, muito barato. Platina, praticamente a conseguir ter atingido aqui a nossa zona de suporte. Também, tal como as outras matérias-primas preciosas, a manter uma grande lateralização. A perder muito, muito volume, sinceramente. Olhando aqui para estes ativos, vemos que perdeu bastante interesse já desde 2006 a negociação destes ativos. E outro dia estava a ler um artigo que precisamente defendia que muito possivelmente poderia ser devido à Bitcoin, ou seja, isto são ativos de reserva de valor. E o facto da Bitcoin surgir também com a ideia de que também pode ser um ativo de reserva de valor, mas digital, pode ter tirado algum interesse, pode ter tirado aqui alguma atenção destas matérias-primas preciosas. É uma teoria, é possível que assim seja. A verdade é que estamos a perder muita volatilidade nestes ativos. Alumínio a disparar também. Portanto, normalmente quando vemos os índices asiáticos a subir, vemos também estas matérias-primas a ganharem bastante força. Portanto, como podem ver, alumínio, cobre e níquel a subir bastante. Cobre aqui em termos técnicos mais interessante, que está entre os 38,2% e os 50% de Fibonacci. Também já tinha falado sobre isto no último seminário. E, portanto, aqui estaria interessante para comprar. Veremos se volta aos 50% de Fibonacci, onde pode estar interessante para vender, até porque já temos com muita divergência aqui a ser feita nesta subida e, portanto, a certa altura iremos ver aqui uma continuação da tendência de queda. Mas as commodities, reparem, grande disparo do preço do ouro hoje, do petróleo, a disparar de uma forma tremenda, tanto o ouro, tanto o Brent como o crudo, a conseguirem ter aqui um disparo realmente fantástico. E muito próximo outra vez aqui da sua grande zona de resistência. Brent já inclusivamente, creio que quebrar este seu máximo. Não está aqui a atualizar, mas creio que a ter quebrado esta sua zona de máximos. Portanto, nós aqui tínhamos feito o máximo nos 71,31. Aqui fizemos o máximo nos 70,76. Portanto, já fazermos então aqui um máximo relativo. E reparem que apesar de tudo, por muito que possa ser só aqui uma ligeira subida, é um máximo já desde 2014. Portanto, é um máximo já desde esta altura, desde novembro de 2014. Ou seja, é um máximo já de há 3 anos e meio. É realmente um máximo com um time frame muito alargado. E a verdade é que também estamos a fazer aqui muita divergência entre estes seus máximos. Portanto, reparem que também aqui, se olhar para o gráfico semanal do crudo, se fizermos aqui um novo máximo, estamos também a formar aqui uma grande divergência e muito possivelmente podemos ter aqui uma reação em baixa a surgir nos 50% de Fibonacci. Portanto, muita atenção a essa possibilidade. Portanto, é verdade que estamos a subir bastante. Pode eventualmente haver aqui espaço para subirmos um pouco mais, inclusivamente com a possibilidade de fazermos aqui um máximo relativo, mas tenham cuidado que sempre que fazemos aqui um novo máximo é mais uma divergência nos gráficos de amplitude temporal maior. Portanto, isso significa que o ativo encontra-se numa fase, nesta altura, sobrecomprada e, portanto, há que ter cuidado com as compras. Ora, café continua a ser um ativo que estamos aqui muito na expectativa do que é que pode acontecer. Portanto, estamos numa grande zona de fundos. Preço também sobre esta resistência descendente. Estamos na iminência de um disparo do preço, seja em alta, seja em baixa. Eu acredito que haverá aqui um disparo em alta. E portanto, é uma questão de poderem já estar a preparar um posicionamento neste ativo. Portanto, eu creio que teremos tudo aqui em termos técnicos
preparados para conseguir ter aqui um movimento muito impulsivo caso esta resistência seja quebrada. E aí, por exemplo, há um trade aqui que pode ser muito interessante, de cobertura, que é comprar café e ao mesmo tempo vender cacau. Ver que o cacau, por outro lado, está numa grande zona de resistência e pode-nos dar lugar a uma correção mais forte. Portanto, muita atenção a este possível trade de cobertura. Portanto, comprar por um lado café, vender pelo outro, mas pelo mesmo tamanho de valor nominal. Portanto, claro, tem que ter sempre o mesmo valor de capital no mercado. Portanto, comprar café e vender cacau. Quanto às outras soft commodities, também a subirem bastante. Portanto, reparem como o trigo volta a disparar, corn também, soja também. Muita atenção à soja, que se encontra novamente aqui numa grande zona de resistência. Vamos ver se a soja consegue aguentar nesta zona de resistência, tal como todos os outros. Portanto, reparem que o corn também, se eu olhar para o gráfico semanal, ele agora não está aqui a atualizar, por alguma razão, os gráficos, mas a conseguir aguentar aqui perto de uma grande zona de resistência. Apenas o trigo ainda está um bocadinho mais longe desse valor, mas muita atenção dentro destas três, essencialmente à soja. Em relação ao açúcar, é continuar a cair, portanto, é sempre aquilo que temos vindo a dizer. Portanto, açúcar foi um grande trade do ano passado, com a grande tendência a ser formada. Continuamos aqui a ver novos mínimos a serem feitos, portanto, com continuações baixistas brutais. E volto a referir, continuo com grande expectativa para ver a zona dos $10 a poder ser atingida. Algodão, aqui mais difícil tecnicamente, reparem como nesta altura não temos aqui grande expectativa também em termos técnicos, portanto, aqui claramente sem fazer nada. E reparem, grande bolha aqui do algodão em 2010 a disparar e a partir-se completamente. E desde então acabámos por não ver nenhum movimento mais claro, uma negociação completamente mais estagnada do algodão. E VolX, portanto, aqui com esta redução da volatilidade, é curioso vermos como já há muitos dias seguidos que vemos o SP500 travado ali sobre a média móvel de 200, acima da média móvel de 200, sem conseguir quebrar esse nível em baixa. O mercado mais lateral, completamente mais lateral, e mesmo assim o que é curioso é que não vemos o VolX a cair. Portanto, não vemos o VolX a voltar a ter estes valores anteriores onde não tínhamos volatilidade. Isso é curioso. Então, o que significa, na minha óptica, que pode estar aqui a ser cozinhada a possibilidade de um novo mínimo nos índices poder ser feito. Portanto, vamos ver o que é que irá acontecer. Para já, é continuarmos aqui atentos a essa possibilidade dos shorts nos índices. Infelizmente, o mercado muito, muito parado. Vamos ver se nos próximos dias consegue animar. Olhando aqui já agora para o calendário económico, que há pouco não vi do resto desta semana, também não temos muita coisa a acontecer. Vamos ver amanhã, dado muito importante, isto vai ser o grande dado da semana, o ponto alto da semana vai ser os dados de inflação nos Estados Unidos, o Consumer Price Index a sair. Portanto, nós hoje tivemos o Producer Price Index, é o índice dos preços do produtor, não do consumidor, mas do produtor, que, ao contrário do que se esperava, subiu. Vamos ver se o mesmo acontece em relação também aqui ao Consumer Price Index, portanto, ao CPI, à inflação. Depois, à tarde, vamos ter amanhã minutas da Fed, às 7 da tarde. Aqui não deverá haver grandes surpresas, uma vez que deverá ser publicado aquilo que já foi dito na última reunião em que tivemos o aumento da taxa de juros. Depois, quinta-feira, também nada de especial a acontecer, nenhum tipo de indicador, e sexta também não. Portanto, estejam atentos amanhã ao 1h30, vai ser, creio eu, o ponto alto desta semana. Ora, chegamos então assim ao final do nosso seminário. Espero ter-vos aqui ajudado, espero ter esclarecido aqui algumas questões. Nós por hoje vamos ficar então por aqui. Já sabem, não percam então amanhã o nosso seminário das 8 da manhã. E se forem da Zona Norte, mais uma vez, apelo para que inscrevam-se no nosso seminário presencial de dia 21. Estejam presentes, vai ser muito interessante e espero que gostem. Desejo então a todos continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.